Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. As sagas do Piuí tem essa parada, né? A gente começa alegre, feliz, falando de um filme que a gente até que gosta e tal, mas quer ver um pouco mais sobre o mar que é essa saga. E a gente começa a se aprofundar cada vez mais, a gente chega em coisas horrorosas. E toda a saga termina com a gente triste. Eu não aguento mais. E hoje a gente chega literalmente no fundo do poço. Então apague as luzes do seu quarto. Se você tiver uma fita amaldiçoada, assista, porque é mais leve do que os filmes que a gente vai ver hoje na última parte da saga O Chamado aqui no Piuí. Já passou 14 dias, né, desde que você esqueceu o like no canal Piuí e você falou assim, nem me pegaram, não me mataram. Vai nessa, confia nisso pra tu ver o que vai acontecer. Deixa o like, hein? Você tem um negócio próprio e ainda não está na internet? Fique sabendo que você está errado. Não importa o que você vende, você precisa estar vendendo online. Porque hoje em dia, digitalizar o seu negócio não é mais um diferencial. Não é uma inovação, entendeu? É praticamente uma obrigação. Ele tem toda a razão. E eu sei que talvez você queira entrar no mundo online, só que não sabe muito bem como empreender dessa maneira. E é aí que entra a Nuvem Shop, a maior plataforma de e-commerce da América Latina. São mais de 90 mil clientes ativos. Eu nem sabia que existia tanta gente assim na América Latina. Como isso é possível se no mundo só tem 8 mil pessoas? Independente do tamanho do seu negócio, com a Nuvem Shop você cria sua loja online de maneira simples e profissional. E o melhor é que você recebe todo o suporte de uma equipe que há mais de 10 anos ajuda empreendedores a venderem online e a venderem melhor na internet. Aí você recebe essa informação, já fica todo animado e pensa, mas eu tô com um pouco de medo, será que eu vou conseguir utilizar? Será que essa plataforma é boa mesmo? E aí que vem a jogada de mestre da Nuvem Shop. Eles estão te dando 30 dias de graça para você testar a plataforma. Aí sim. E além desses 30 dias de graça para você avaliar por conta própria, você ainda tem 90 dias de isenção nas tarifas de vendas e com o link aqui do canal Piuí, caso você opte por continuar com a Nuvem Shop, você recebe mais 25% de desconto na sua primeira mensalidade. Uma loucura. E eu estou falando com você, empreendedor, você mesmo. Clique no link agora mesmo para você conhecer a Nuvem Shop e garantir esse descontaço que o Piuí está dando de bandeja. Então acesse o link agora mesmo, conheça a Nuvem Shop e mostre ao mundo do que você é capaz. Como nós já falamos nessa saga, O Chamado foi uma febre nos anos 2000 e mais de 15 anos depois, os americanos decidiram tentar trazer a Samara de volta, recuperar a popularidade dela. Só que o que eles conseguiram trazer dessa vez é uma febre literal, uma coisa que faz mal pra ti e te deixa adoecido. Lançado em 2017 com a direção de Javier Gutierrez, O Chamado 3, ou Chamados, começa com duas jovens sendo perseguidas pela Samara, só que dessa vez não é numa sala de estar, não é numa cozinha, não é num quarto, e sim num avião. A Samara consegue entrar na telinha do avião. Dois anos depois, um professor universitário adquire um videocassete e dentro dele, pasmem, tem uma fita. Esse videocassete pertencia a uma das vítimas do avião e o professor assiste essa fita, descobre que foi amaldiçoado e monta um grupo de estudos junto com seus alunos para que eles possam talvez entender melhor o pós-morte. Então todos os jovens assistem a fita, aí passou ali 5, 6 dias, que é o tempo que eles aguentam, aí eles chamam outro jovem que assiste a fita, depois outro, e assim ninguém morre nunca. Stonks! Bazinga! Bazinga! Algum tempo depois a gente conhece a jovem Júlia, que tem um namorado chamado Holt. E tem toda uma treta envolvendo esse cara, porque aparentemente ele assistiu essa fita. E agora ele tá com as horas contadas. Aí fica nessa enrolação dela salvar a vida dele ou não. Ela fica meio assim, eu não vou ver essa fita, porque depois eu que vou sofrer as consequências, entendeu? Mas ao mesmo tempo meu namorado querido, ele faz um cappuccino tão bom. E daí ela vai e assiste a fita de livre e espontânea vontade. Mas antes deixa uma outra jovem morrer, porque é uma outra jovem que queria ajuda, né? Uma jovem que assistiu a fita depois do cara. Mas aí ela falou assim, tu não vou te ajudar. Eu não conheço tão bem também. Foda-se. Tá certo ela, né? É claro. E aí a Samara agora ergue TV de plasma, faz o diabo.
E vale mencionar que a fita nesse filme aqui não é uma fita, mas sim um arquivo digital, e os jovens vão passando esse arquivo. O problema é que quando a Júlia assiste o arquivo, aquilo lá vira um novo arquivo, entendeu? Com novas cenas que nunca tinham sido vistas. Ela faz um Snyder Cut do vídeo da Samara. E esse Snyder Cut não pode ser copiado, passado para mais nenhuma outra pessoa. Então, ou ela resolve a treta com a Samara em 7 dias, ou ela vai morrer. Proibiram o Ctrl+C. Tipo, quando tu vai num site, bota Ctrl+C, Ctrl+V e daí aparece saiba mais em www.estadão.com. Ah, vai dormir, cara. Na moral, Estadão, tu vai realmente querer cobrar assinatura de site? Quando tu vai lá e bota uma notícia que eu não consigo ler, sabe o que eu faço? Eu procuro a mesma notícia em outro site. Simples assim. Acabou o problema. Chupa. A Júlia então faz aquilo que nunca ninguém fez nessa saga, que é revisitar o passado da Samara. Ai, vamos ver o que aconteceu. A gente meio que sabe a história já, né? A mãe criava cavalos, preferia os cavalos a ela, tudo mais, mas não é mais isso. Ainda é, mas é um pouco diferente. Acontece que no passado, a mãe de Samara foi sequestrada por um padre, e esse padre começou a abusar sexualmente dela. E um tempo depois, acabou nascendo a Samara. Esse padre ainda manteve a mãe de Samara presa durante um bom tempo, depois ela conseguiu escapar, mas eventualmente deu tudo aquilo que a gente já sabe que deu. Um monte de bosta. E quem ajuda a Júlia nesse processo é um ceguinho muito querido, um cara gente boa demais. Ah, plot twist! O cego, na verdade, é o padre que abusou da mãe de Samara e, portanto, é o pai de Samara. E ele não era cego, ele se fez cego para que assim não fosse vítima daquele sustão que a Samara dá, entendeu? Ah, porque a Samara ela não vem assim na alma. Não, ela Não. aparece. Tem que ver ela. É. Ou seja, se fechar o olho, Não acontece nada. por que esse padre não só fecha o olho? Não sei. Eu sou burro, né? Eu sou um burro. Bom, mas fato é que esse ceguinho aí é desgraçado e depois dessa história da mãe da Samara, ele abusou de outras várias mulheres. Ele fez isso durante muito tempo, ele é um desgraçado e iria fazer isso com a Júlia também. E aí começa uma grande batalha entre os dois. E assim, vale a pena falar que o ator que faz esse ceguinho é o mesmo ator que faz o Wilson Fisk lá no Demolidor. Ou seja, lá ele não era cego, aqui ele é cego. E aqui ele herdou as habilidades do Demolidor, porque ele luta muito bem. Esse cara, ele tem um senso de localização que é absurdo. Ele é incrível. But you, Julia, I can hear your every... Esse cego aqui, ele é demais, cara. Ele vê tudo. Esse daqui é o cego que vê tudo. Porém, ele não viu que a Samara estava saindo da tela de um celular. Ela aproveitou que tinha um celularzinho ali no canto, ó, e ela saiu da tela e operou um milagre. Apenas Samara e Apóstolo Valdomiro conseguem fazer isso. Ela fez o cego voltar a enxergar. E aí, quando ele voltou a enxergar, ela matou ele de susto. Samara. Pera, mas não era só ela ter feito isso antes? Era. Por que ela fez só agora? Ah, porque foi como o filme quis fazer, né? Legal. Que merda, hein? A gente acha que o final vai ser feliz, que vai dar tudo certo. A Júlia vai tomar um banho, só que daí começa a descascar a pele dela. Onde ela foi tocada por Samara. E a gente entende que ela foi infectada por Samara. Agora a Samara vai usar o corpo de Júlia para voltar para a Terra, entendeu? E pior ainda, aquele vídeo, o Snyder Cut da Samara, ele começou a ser enviado para todos os dispositivos do mundo. Porque agora a gente descobre que além de um demônio, um espírito maldoso, a Samara também é um hacker, o Mr. Robot. E consegue enviar isso pro mundo inteiro. Julia? O vídeo, ele virou um viral. Passar o vírus. Viral. Sacada! O chamado 3 custou 25 milhões e gerou 80 milhões. Infelizmente, fez dinheiro, que é uma coisa triste quando um filme ruim faz. Porque esse filme, como eu acabei de dizer, é ruim. E as críticas foram negativas de fato. O pessoal não curtiu essa ideia de pegar e ficar mudando o passado da Samara, entendeu? Toda hora tem que revisitar o passado dela e adicionar uma coisa nova, entendeu? Para, ninguém aguenta mais! Esse filme parece mais do mesmo, só que ele é pior. E por isso ele acabou sendo o último filme da versão americana de Ringu. Porém, os nossos amigos japoneses, eles não pararam nunca.
E agora vamos voltar alguns anos no passado, lá pro ano 2000. Não tinha sido nem lançado nenhum filme americano ainda, mas o pessoal lá do Japão já queria contar o passado de Sadako. A gente meio que conhecia ele por cima, mas faltava detalhes. Então o que se faz para resolver isso? Um filme de origem. Ring Zero, O Chamado, foi lançado nos anos 2000 e se passa antes do filme original. Por isso que ele é Ring Zero, porque Zero vem antes do 1. Só os japoneses usam isso, né? Nunca vi nenhum outro usar essa parada do zero para ser antes. Nani? Bom, aqui a gente vê a Sadako com 19 anos participando do grupo de teatro. Ela acabou de chegar nesse grupo e já tá dando terror na galera. O pessoal começa a ter visão com poço, começa a ficar meio mal das ideias e todo mundo começa a odiar essa garota. E pior ainda, essa garota é habilidosa. O diretor vê uma boa capacidade de atuação nela. E aí começa a gostar muito dela e todos em volta sentem ciúmes. Eu acho bom você não me dizer nada pra não lhe esfaquear todo hoje. A única pessoa além do diretor que gosta da Sadako é o Toyama, que é o operador de som, e eventualmente esse cidadão acaba se envolvendo numa briga com o diretor, porque ele descobre um pouco do passado da Sadako, descobre que ela teve aquela treta, ela é tida como uma aberração, né, porque a mãe dela morreu naquela exibição de poderes, entendeu? Aí o Toyama toma as dores da Sadako, ele acaba brigando com o cara, o diretor da peça morre, outras pessoas da peça morrem de maneira inexplicada. E tudo isso acaba gerando muitos ciúmes na namorada do Toyama, porque ele tem uma namorada. Ih, então ele deu uma de vitão? Ele deu uma de vitãozinho. E aí na noite de apresentação da grande peça, que a gente fica 50 minutos acompanhando esse porre dessa peça, a namorada do Toyama se une com uma repórter que teve seu marido morto pela Sadako lá no passado, naquela exibição, e as duas colocam áudio de WhatsApp no talo com a treta envolvendo a mãe da Sadako. Exato. Exato. E aí ela ouve aquilo ali, fica perturbada. Começa a pensar na mãe, né? Começa a pensar na mãe, ela acaba inclusive matando um cara do teatro, e aí todo mundo olha e fala assim, ó, a gente achava que ela era aberração, e ela é mesmo. E aí o pessoal faz o que qualquer grupo de bem faria, que é acabar com ela, né? Espancam ela até a morte. Ó o pau quebrando, pai, eita porra! Briga na baixa, pai! Eita porra! Mataram ela até a morte. Morte morrida. Morreu! Aí acaba o filme, créditos. Infelizmente não, tem mais história pra ser contada aqui, porque é aqui que qualquer repórter que tá investigando essa história toda descobre que a Sadako possui uma irmã. Ai meu Deus do céu, vamos lá investigar essa história. Eles vão até a casa do Ikuma, que é o cara que se apaixonou pela Shizuko no passado. Lembra aquele professor que conheceu ela e tal? Eles vão até a casa desse cara pra tentar entender essa história toda. E senta que vem treta. Senta que lá vem a história. Olha só, a Sadako foi dividida em duas partes. Como se tivesse uma parte boa e uma parte ruim. A parte boa era aquela que foi lá pro teatro, que começou a viver a vida de boa, tentar aprender as coisas e tal, uma pessoa boa até. E a parte ruim ficou presa no sótão da casa do Ikuma. Ficou lá com ódio, se remoendo toda. Eu tô morrendo de ódio! E o Ikuma sempre medicou essa parte da Sadako para que ela não crescesse. Durante essa explicação, ele aponta para alguns livros que comentam ali, que tem algumas imagens sobre gêmeos siameses. Então você pode interpretar que a Sadako eram gêmeas siameses que acabaram se dividindo, ou então você também pode interpretar que ela tinha realmente um espírito maligno, um lado ruim ali, associado com os poderes e com os traumas, que acabou se separando em determinado momento. Fica bem difícil de entender se essa parte dela, a parte ruim, é física ou não, né? Dá uma confusão na cabeça da pessoa. Não tô entendendo nada. Aparentemente é uma parte física, porque ele inclusive comenta que ele sempre medicou para que ela não crescesse e não se desenvolvesse, né? O que é bem bizarro, né? Porque o que esse cara não pega e, sei lá, joga fora só? Ele deu fermento ao contrário. Como é que é o fermento ao contrário? Uma receita que só o Ikuma tem. Tem que ver com ele daí. Rapaz, isso eu não sei não. Melhor você perguntar lá no posto Piranga. O problema é que o pessoal levou a parte boa da Sadako, aquele corpo morto, junto pro rolê. O pessoal, os trombadinhos se juntaram pra matar e pra depois levar o corpo morto pra casa do Ikuma. Aí quando chegou o corpo morto lá da parte boa, ele meio que se juntou com a parte ruim, entendeu? Deu um bem bolado lá e agora a Sadako quer vingança. Agora a vingança. E aí ela mata um por um dos membros do teatro,
Finalmente a gente vê a garota fantasmagórica que a gente tanto queria assistir. Depois de 1h15 de filme, ela aparece aqui e depois de fazer a limpa, matar geral, o Ikuma encontra ela. Aí a Sadako do bem retoma a consciência do corpo e o Ikuma fala assim, ó, toma esse remedinho aqui que vai te deixar mais calma. Mas na verdade o que ele deu para ela era veneno. E aí a Sadako sai pela floresta cambaleando, cambaleando, o Ikuma vai atrás dela até chegar naquele velho poço onde ele dá uma paulada na cabeça dela, com muita dor no coração porque ele não queria fazer isso, e mata sua própria filha. Me perdoa, Sadako. E ele se mata depois disso, mostrando que de fato ele não queria ter que matar ela, mas era a única escolha. No poço ainda mostra a Sadako ali meio triste, porque ela aparentemente não morreu. Ela tá tendo visões de como é que seria a vida dela com o Toyama. Ela queria ter aquela vida simples, de um amor, ver um Netflix, comer uma pipoca, tadinha. E assistir um Piuí também às vezes. Mas ela não vai poder ter isso porque ela tá no poço. E no poço não passa Wi-Fi. E daí ela vai ter como ver Piuí. Ringo Zero obteve um desempenho meio ruim nas bilheterias e as críticas foram mistas. E assim, esse filme, pra falar sobre ele, é complicado, porque ele é chato. Esse filme é muito chato. Mas ele tem uma outra coisa interessante. Esse negócio de explorar o passado dela até é interessante, porque daí a gente pode ver como é que era a visão do Ikuma com ela, entendeu? Antigamente a gente viu o Ikuma como um desgraçado que só queria matar a mina porque ele era mau e tal. E aqui mostra que ele faz isso com pesar na consciência. Então essa parte até que é bem abordada. Mas a produção desse filme aqui é nível Hermes e... É você, Satanás. Bom, depois dessa interferência da Sadako, a gente tem que voltar a dizer aqui que o filme é muito mal produzido. Jesus, a produção é nível Hermes e Renato. Só que Hermes e Renato é piada, daí pode. Esse filme aqui não era pra ser piada. Mas essa perseguição do final da Sadako com os jovens na floresta, aí complica, né? É complicado, é uma câmerazinha num tripé, num cantinho, entendeu? E é isso aí que o filme tem a oferecer. Ele foi feito com o valor de um guaraná e um pastelzinho, então a produção dele realmente é precária. Ele tem esse ponto interessante do Ikuma e da Sadako, mas assim, ele lembra muito Carrie a Estranha, uma versão muito piorada de Carrie a Estranha, porque a garota não entende os poderes dela, ela não sabe muito bem o que está acontecendo, ela não tem intenção de ser má, entendeu? Porém, é um filme que é muito chato e que no final fica legal. É um filme que os fãs da saga geralmente gostam, porque ele dá mais profundidade nessa relação da Sadako e do Ikuma. Ele vai fundo do poço. Mas é um filme ruim, né? Tem que ser dito isso aí, né? Filmeco, é um filmeco. Mas perto do próximo é uma obra-prima. Em 2009, o filme com a maior bilheteria de todos os tempos foi lançado. Não foi Vingadores Ultimato, e sim Avatar, e trouxe essa parada do 3D, que já era antiga, mas foi remodelada nesse filme. Aí todo mundo viu um potencial gigantesco de fazer grana com o 3D. Hoje em dia a gente sabe que o 3D é uma inovação, ao mesmo tempo que é uma maldição, porque atrapalha toda a sessão de cinema que o cara quer ir. Mas, né, como a gente falou, faz dinheiro, e isso agradou os produtores da saga Ring. Ringu, chamado. Lançado em 2012, Sadako 3D, ou como ele foi chamado no Brasil. Mas no Brasil foi chamado Invocação. Por que Invocação? Sei lá. Vai que Sadako 3D já pelo menos é honesto e já entrega que vem bomba, entendeu? Não tem como ser algo bom vindo de Sadako 3D. Impossível! Nesse filme aqui a gente descobre que os jovens do Japão estão fascinados porque tem um vídeo rolando pela internet de um cidadão tirando a própria vida e todo mundo que assiste esse vídeo acaba fazendo a mesma coisa depois de certo tempo. Porém, a professora Akane não acredita nisso. Ela fala assim, não, isso é bobagem desses jovens aqui. E as cenas da galera querendo assistir o vídeo na escola são deploráveis, tá? Mas a professora começa a acreditar nisso depois que uma de suas alunas assiste o vídeo e, na sequência, tira a própria vida. Hey,
Que porcaria, hein? Ela, então, uma professora universitária, se vê obrigada a investigar isso como se fosse uma tira e uma super-heroína. Aliás, essa saga explica isso, né? O cara é legista, o cara é repórter, mas ele ao mesmo tempo é meio que policial, né? Porque ele consegue entrar nas casas, pegar documento, investigar, falar com pessoa. Todo mundo tem cruza com o Batman aqui nessa saga. E com os X-Men, que essa professora aqui tem poder, tá? Já vou antecipar essa questão aí. Ah, mas eu não esperava menos, né? É óbvio. Bom, o cara que tá tirando a própria vida é o tal do Kashiwada. E por que ele tá fazendo isso? Aí a gente vai pra história desse cidadão. Ele era um aficionado pela Sadako. E ele queria encontrar um corpo novo pra ela voltar e tacar o terror. E agora esse Kashiwada tá matando um monte de gente num poço, um monte de mulher, pra ver se encontra o corpo perfeito pra nossa querida Sadako voltar. Porém, ele acaba descobrindo que esse não é o caminho. E aí ele pensa, eu tenho que fazer um vídeo aterrorizante, porque isso sim vai funcionar. E o que é um vídeo aterrorizante? Eu tirando a minha própria vida. Isso vai viralizar, né? Eu vou me matar! Isso vai dar muito bom, e afinal tem um monte de gente que faz isso aí na internet mesmo, mas nunca cria essa maldição. Porém, a Sadako olhou pra esse vídeo e sorriu. Aí ela falou, caraca, que vídeo bom, hein? Você é o meu escolhido. Minha mãe do céu, cara, você é bom! E o negócio é o seguinte, tá? Esse filme aqui foi lançado em 2012 e ele é um filme 3D. Isso significa que ele é o pior tipo de 3D possível, que é aquele 3D que a cada 5 minutos joga uma merda na sua cara. Entendeu? Então aqui a Sadako, com 5 minutos de filme, ela já tá saindo da TV a mão dela, e o cabelo dela tá saindo. A Sadako aqui, ela usou minoxidil à torta e direito. Essa mulher, ela tá cabeluda de um jeito que eu nunca vi uma coisa igual. Imagina ela entupindo o ralo do banheiro. Cara, e não para nunca, é caco de vidro, é mão, é cabelo, é coisa jogando na cara. Tá, mas peraí, por que ela escolheu esse vídeo? Eu não entendi, ela começa a aparecer pras pessoas? Cara, ela aparece pra pessoa antes mesmo de ter esse vídeo, entendeu? Ela não para de aparecer nesse filme. Eu não sei o que tem com essa Sadako. Ela não consegue ficar quieta no posto dela. Para de encher a porra do meu saco! Filha da puta! Bom, e ela aparece pras pessoas e fala assim, você não é a escolhida. E aí a pessoa se mata. Até que a Akane assiste a fita e descobre que ela é a escolhida. E no meio da treta o boy dela é sequestrado. E ela, que é tira, investigadora, ela vai atrás pra tentar salvar o cara, encontra o poço da Sadako. E ali surgem várias Sadakos imperfeitas, que são todas as mulheres que o Kashiwada jogou no fundo do poço. E a Akane se vê numa situação que ela não tem como vencer aquele monte de Sadako. Só existe uma maneira dela conseguir fazer isso, que é revelando seus poderes. Porque a Akane também é uma X-Men. Yes! Akane. Bom, e depois de muita treta, depois de mostrar os seus poderes, esse show-off todo que a Akane faz, ela encontra a Sadako e fala assim, ô minha querida, por favor, libera meu marido. Se tu fizer isso, eu dou meu corpo pra tu, pra pegar. Só para tu. E aí o cara é libertado, a Sadako entra no corpo da Akane, mas elas começam uma briga interna. Afinal, Briga de poderes, ela X-Men. ela X-Men. Elas começam uma briga muito louca, a Akane vence e todo mundo fica feliz e cheio de cabelo. E é verdade, fica cheio de cabelo mesmo, que o filme termina com cabelo pra todo lado. e os caras indo pra Turquia, né? Ah, aí ó. Vai pro Japão, caramba. Esse filme é triste, a gente nem sabe quanto dinheiro ele fez. Das críticas, eu acho que ninguém quis ver também. É um filme ruim, um filme podre. Antigamente a Sadako aparecia lá de vez em quando pra dar um susto, e era interessante. Aqui ela aparece o tempo inteiro, parece um carrapato que grudou em ti e não quer sair nunca mais. Joga sal em cima, joga mijo, não sai o bicho. Sai, desgraça! Cara, esse filme aqui, ele tem atuações nível deplorável, efeitos nível deplorável, uma história ridícula e absurda. É um filme péssimo. Esse aqui é um filme lixo, chorume. Esse filme é uma diarreia em 3D. Ou seja, merda na sua cara. E o pior de tudo, teve continuação. Sadako 3D foi ruim, mas o pessoal falou, a gente pode fazer pior. E assim surgiu Sadako 3D 2. Esse nome é maravilhoso, né? Ou Invocação 2, como é chamado aqui no Brasil. Lançado em 2013, esse filme aqui continua a história do anterior e depois do seu encontro com Sadako, a Akane saiu dali de boa com o boy dela, viveu sua vida normalmente e teve uma filha. Porém, no nascimento dessa filha, a Akane faleceu. E o pai da garota falou assim, essa garota, ó, tirou a vida da minha mulher, então eu não amo essa garota. Ele foi comprar cigarro, nunca mais voltou, e a boneca, que é a pequena Nagi, ela ficou sob cuidados da Fuko, que é a irmã da Akane. Fukunagi? Olha que legal. Empolgante.
A treta é que a Nagi apresenta poderes sobrenaturais, ela é uma criança estranha, ela desenha coisa bizarra, ela tá perto de gente que morre, e aí a Fuko começa a achar que ela é a reencarnação da Sadako. Uma mini X-Men? Uma mini Xavier. Nagi. A Fuko começa a investigar esse caso porque ela tá muito curiosa com essa história toda e acaba encontrando o Kashiwada, aquele cara que se matou lá no outro vídeo. Aí você fala assim, mas ele não se matou? Bom, meu amigo, de alguma forma é estranho. Deepfake. É deepfake. Esse vídeo que ele fez era fake. Fake news nas ideias, isso aí mesmo. Enganou todo mundo e agora esse cara tá no corredor da morte, afinal ele matou um monte de mulheres, né? E ele acaba revelando pra Fuko a seguinte história. Meu Deus do céu. Essa garota que nasceu, a Nagi, ela não é filha da garota lá do outro filme. Ela é filha do Xavier. Ai, meu Deus, não acredito. Ela é filha do Xavier cabeludo, isso mesmo, ela é filha de Sadako. Porque de alguma forma bizarra, a Akane achou que tinha se libertado da Sadako no final do filme, mas ela tava lá, adormecidinha assim, ela tava dormindinho. E quando nasceu a Nagi, ela entrou ali no corpo de alguma maneira e fecundou a criança junto e fez aí essa parada. A Sadako se separou, ficou um pedaço de Sadako na Nagi e o outro pedaço na Akane. E a gente acha que a Akane tá morta, mas não tá. A Akane está viva. Ela tá em coma, batalhando contra uma parte de Sadako dentro do seu corpo, entendeu? E ela não pode se aproximar dessa garota, porque senão vai dar merda. Então a Akane não morreu também. A Akane não morreu. Ela tá lá, ó. Ó, ela tá lá, ó. Batalhando, cara. Tá todo mundo... Isso aqui é uma grande batalha. Tu tá perdendo a emoção do filme. A Akane tá em coma, ela tava com as mãozinhas assim. Aí no outro dia, do nada, eles encontraram ela dormindo que tava com a mão assim, ó. Mas, no fim das contas, a Fuko leva a Nagi pra encontrar com a Akane, entendeu? Leva a filha pra encontrar com a mãe. Comer um buffet de sushi. Cara... E desse encontro de Fukunaga e Akane era pra resolver a parada toda. Porém, chega um cidadão querendo acabar com a maldição e ele mete bala na Akane. E aí quando ele mete bala... Não? Ele dá um tiro. Tá. Ele dá um tiro na Akane e nesse momento Sadako se liberta do corpo dela, se junta com a garota começa a fazer um... Começa a fazer os sons, porque daí ela vira aquele outro X-Men que voa com o Banshee. O Banshee. Ela vira o Banshee, rola uma treta ali, a sala se transforma no poço, começa a sair sangue vagabundo de filme barato, mas ela é possuída pela Sadako, a Sadako pula no poço, a Fuko pula atrás da Nagi e no fim sai Fukunagi dali. Ela consegue... Ela nada muito a Fuko, cara. Que filme de merda. Saiu pra dirigir o novo 007, né? Foi fazer True Detective um tempo depois do Fukunagi. Baita diretor, baita. Nagi. Sadako 3D 2 é um filme menos ruim do que Sadako 3D, o que não significa absolutamente nada. Cara, não assista Sadako 3D e não assista Sadako 3D 2. O saldo geral é, por que fizeram? Já tá errado no nome. E informações sobre bilheteria, crítica. Cara, quem é que assistiu esse negócio? Quem é que avaliou esse negócio? Só o Piuí que assiste uma merda dessas. Se você é um veterano do Piuí, já deve ter percebido que sagas de terror tem uma constante. Tem o primeiro filme, tem a sequência, vai passando e tal. Quando começa a acabar as ideias, tem o filme de origem, né? Pode acontecer. Mas depois tem um remake, que também é outra opção. Mas tem uma outra loucura que geralmente acontece, que é o tal do crossover. E olha só o que aconteceu com o Chamado. Ele ganhou um crossover! Lançado em 2016, Sadako vs Kayako é um crossover entre as sagas O Chamado e O Grito. E nessa história a gente acompanha duas jovens que adquirem um videocassete, lá dentro tem uma fita, elas assistem a fita e morrem em 7 dias, quer dizer, elas vão morrer em 2 dias. Em 2 dias. Mudou aqui a informação. Não é mais 7? Mas é que daí vai complicar, porque a Kayako vai ter que ficar esperando 7 dias pra vir aqui, entendeu? Então mudou, agora morre em 2 dias. E tem alguma explicação pra mudar a regra? Óbvio que não. Preguiça. Após falarem com o exorcista, essas garotas descobrem que o único jeito de parar essa entidade maldita da Sadako é colocar ela de frente com outra entidade maldita. Que daí ela não vai perder tempo ali querendo matar as garotas e vai brigar com a entidade, entendeu?
E veja só, uma estudante se mudou para casa ao lado, onde morava Kayako e Toshio. Vocês lembram bem, né, quem que é essa galera aí, né? Kayako, aquele demônio lá do filme lá, mulher cabeluda e tal. Fantasma vingativo que amaldiçoou uma casa e todo mundo que vai nessa casa é amaldiçoado. Isso aí. E o Toshio, menininho, filho dela, também, bizarro, som de gato. E que fala, sashimi! Sashimi! Aliás, nesse filme aqui a gente praticamente não vê a Kayako, é só o Toshio miando. Esse filme se apoia muito em cima de O Chamado e tem pouquíssima coisa de O Grito, mas chega um momento em que as duas tramas se cruzam. Isso mesmo, elas conseguem fazer o esquema de botar uma entidade contra a outra. E o filme que se chama Sadako vs Kayako nos oferece Sadako vs Kayako durante 7 minutos. Que é o que a gente tem dessa batalha no filme inteiro. 7 minutos de uma batalha que eu não sei muito bem o que falar sobre ela. Ela tem um lance interessante que é as entidades matam todos os humanos. Isso eu acho que é bacana. Afinal, a entidade falou assim, a gente tem esse problema entre a gente, mas os humanos são muito piores. Vamos acabar com eles aqui primeiro, depois a gente dá uns tapas na cara uma da outra. E geralmente o crossover não tem isso porque ele se acadela. Ele faz os humanos vencerem tudo, entendeu? Mas aqui não, aqui realmente tem entidade brigando, mas eu não sei o que falar, não é bom, sabe? É meramente interessante. Tá bom. Mas o que realmente chama atenção aqui nesse final, além da escuridão da fotografia, que torna praticamente impossível enxergar e entender o que está acontecendo, é o fato de Sadako e Kayako se unirem e virarem uma só entidade, Sadakaya ou Sadayako, ou eu esqueci o nome da entidade, mas é uma entidade que junta as duas. Elas arrebentam os humanos e assim a gente tem a criação dessa nova entidade, que além de fazer aqueles sons bizarros e assustadores de O Grito, ela também caminha toda tortinha, que nem a Samara, e agora entra em televisores do mundo inteiro. Um gancho para um segundo filme que nunca vai existir. Ainda bem. Sadako vs Kayako talvez seja o filme menos ruim desses últimos aqui que a gente falou, tá? Porque, assim, pelo menos, ele é muito ridículo. Mas ele é interessante esse negócio de eles tentar juntar as duas paradas, de virar um demônio só, de morrer um monte de humano. Tem uma outra coisa, a produção, no geral, não é tão precária, né? Não, esse filme aqui tem uma produçãozinha um pouco melhor do que alguns outros, mas assim, assistir Sadako vs Kayako ou olhar o Domingão do Faustão, que agora virou Domingão do Hulk, Ah, né? não, daí eu prefiro Sadako vs Kayako. Sadako vs Kayako? Mas também é que tu botou um exemplo muito ruim, né? Sadako 3D ou Domingão com o Hulk? Aí eu vou ter que ver o Domingão com o Aí eu vou no Domingão. Aí o Lata Velha, eu me abraço nele. Depois de tanto filme medíocre e filme ruim, os produtores dessa saga pensaram assim, vamos botar ordem nessa casa. Vamos pegar o diretor do primeiro filme e trazer ele de volta para fazer um filme que encerre essa parada de uma maneira legal. E assim surgiu Sadako, o capítulo final. Se o filme se chama Capítulo Final, ele nunca é o capítulo final. Nunca. Lançado em 2019, Sadako Capítulo Final acompanha a Hatsuko, que é uma mãe que anda suspeitando que a sua filha seja a reencarnação de Sadako. Poderes psíquicos, a mãe tem, a filha tem, todo mundo tem, X-Men, né, cara? Mas essa mãe, nessa situação, ela faz o que qualquer mãe de bem faria, ela pensa em tacar fogo na própria filha. Porém, quando ela vai fazer isso, o espírito de Sadako a impede, causa um grande incêndio e mata 5 pessoas, incluindo essa mãe. Bom, aí pelo menos a mãe tinha razão, né? De fato, a Sadako tava no corpo da filha, né? Achei que ela tinha razão de tacar fogo. Sim, também. Se tá a Sadako no corpo, vai fazer o quê? Vai conversar com o espírito? A filha sobreviveu ao incêndio e foi enviada para ser estudada pela tal da Mayu, uma psicóloga, que tem um irmão, o Kazuma, que quer ser um youtuber famoso. E aí ele vai lá na casa da garota, começa a investigar, quer gravar vídeo, quer fazer uma... Vídeo de casa assustadora, né? E de fato é o que mais tem, né? Os caçadores de fantasmas. Ele tenta caçar o fantasma de Sadako lá naquela casa, só que ela acaba desaparecendo. Sumiu! Só que esse lance de uma pessoa ir pra uma casa e desaparecer é muito mais parecido com O Grito do que com O Chamado, né? Então eles meio que pegaram assim, as paradas pra eles e falaram, vamos usar. Não dá pra tentar entender mais. A parada é chata.
É, só bagunça. Bom, a Mayu, né, que tem esse irmão aí, o Kazuma, youtuber, chato pra boné, afinal é um youtuber, mas ele desapareceu. E a Mayu é a irmã dele, como eu acabei de falar, e quer resgatar o garoto. Então começa essa jornada dela tentando encontrar esse cara. E ela vai parar lá na terra de Sadako, no passado, é que eles mudam a origem mais uma vez, a gente descobre que a mãe da Sadako abandonou ela numa caverna, onde muitas mães acabam abandonando bebês indesejados, mas de alguma maneira a Sadako sobreviveu. Depois acho que ela deve ter morrido, né? Porque ela virou um espírito em algum momento da vida. Mas assim, Peraí, também. e o poço? Ah, esquece essa parte do poço aí, meu. Isso aí não é mais importante. Peraí, eles realmente reescreveram o passado? Ah, ela tem aqui, tem a fita ainda, entendeu? Tem o vídeo, tem toda essa parada. Mas agora tem esse lance da caverna, hein? Ela era filha de um espírito do mar, entendeu? As coisas elas vão se conectando. É que nem o Bruce Lee fala, né? Seja como a água, sem forma. Be formless, shapeless, like water. Esse aqui é um filme sem forma. Na verdade ele tem uma forma, tá? Ele começa com uma base assim, ele vai fazendo umas voltinhas assim, vai subindo e termina com um negocinho em cima assim. Legal. No final das contas, a Mayu vai até essa caverna, encontra Sadako, oferece um carinho, um mate bem amargo, um chocolatinho. Uma coisa bem fofa, sabe? Ela tentou apaziguar a situação e aparentemente vai dar certo. Só que começa a rolar um fenômeno natural lá, um eclipse, eu acho, uma lua com um ciclo se juntam no céu e a Sadako aparece pra matar a Mayu. Nesse momento, o irmão da garota, o Kazuma, aparece e se sacrifica pra salvar a querida irmã. E ele vai parar no fundo do mar, dando a entender que a Sadako levou ele junto. Pra fazer o quê? Sacanagem. Bom, o que eles querem fazer no fundo do mar? Não sei, caramba. Sexo. Depois de um tempo, a Mayu tá se tratando no hospital, quando a gente percebe que a Sadako tá de olho nela. Parece que faltou gente nessa sacanagem. Esse bacanal não ficou completo. Cara, pelo amor de Deus, alguém mata a Sadako. Jesus, faz ela parar de aparecer em tudo que é lugar, velho. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essa vida. Sadako, capítulo final, é um filme whatever, que não tem por que você assistir, não tem por que você perder o seu tempo de vida assistindo isso aqui. Cara, tem tanta opção de coisas pra você fazer na sua vida, tem tanto filme pra você assistir, tanta série, que não tem nenhuma razão pra você assistir Sadako, capítulo final, que não é o capítulo final, porque já anunciaram Sadako DX, um novo filme. Por quê? E esse filme vai ser lançado ainda este ano, e na história, um estudante com um QI superior a 200 vai tentar desvendar a lenda de Sadako. Isso não é piada, tá? Essa é a sinopse do filme. Enquanto isso, se você não tem, sei lá, outra coisa pra fazer, trabalho, família, lazer, você pode ir lá ler os livros do Koji Suzuki, que explora muito mais a Sadako, tem todo o lance da varíola lá, um monte de coisa. Assim, eu não sei se vale a pena, tá? Óbvio que não vale a pena. Óbvio que não vale a pena. Essa saga aqui vale a pena 2 filmes. Ringu e O Chamado. O resto, nada vale a pena. Era isso que eu queria falar, porque a gente termina essa saga com esse entendimento. Que é uma franquia gigantesca de filme que não acaba mais, mas é foda, porque só tem um filme que é bom, o outro que também é bom, mas ele é um remake, então é muito igual, então nem dá pra considerar 2 filmes, e acabou! Acabou, meu amigo. Você pode falar que tem um que é interessante lá, que explora o passado, não sei o que lá, mas, velho, é tudo filme medíocre pra ruim, entendeu? É muito foda isso aí, porque é uma franquia que durou tanto tempo que não tem nenhum filme que seja acima de 8. Não tem. Nem o primeiro. Nem o primeiro. Esse que é o problema, entendeu? É uma franquia triste. Muito triste. Tá, vamos finalizar aqui com o nosso ranking. Pra mim, o melhor filme é o remake americano Chamado, que me marcou mais do que Ringu, é o filme da minha infância, então mesmo que ele não seja o melhor, ele fica no topo. Depois vem o Ringu, depois vai vir o Ringu 2, depois vai vir o Chamado 2, depois vai vir o Ringu 0, depois vai vir o Sadako vs Kayako, depois vai vir o Chamado 3, depois vai vir Sadako 3D 2, depois vai vir Sadako capítulo final e por último Sadako 3D. E eu me perdi no meio da ordem, mas eu não me importo. Bom, eu vou usar o ranking deles, só vou mudar os 3 primeiros lugares, os 4 primeiros lugares, que pra mim o melhor é o Ringu, filme japonês, depois o Chamado, remake americano, depois Chamado 2, aí Ringu 2, tá? Que eu acho que o Chamado 2 ele consegue ser menos pior, mas é isso. E depois é o teu ranking. Que ninguém se importa também. Ninguém se importa, foda-se.
Então é isso, pessoal. Eu sei que você não se importa com o chamado, mas você deve se importar com o Piuí. E é por isso que eu te peço um like nesse vídeo agora mesmo e também para comentar alguma coisa aqui embaixo. Deixa um comentário, porque são muitos filmes, a gente fez isso aqui super sintetizado e tá faltando um monte de informação. E daí a pessoa vai comentar assim, faltou vocês falarem que a Sadako também tem poder de gelo. Cara, comenta aqui embaixo, ajuda a gente, porque senão a gente vai ficar gravando 2 horas. E não esquece de seguir a gente no Instagram e de ouvir o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que é muito bom, o link tá aqui na descrição. Ouça. Melhor que Sadako vs Kayako? Muito melhor, muito melhor.